Meu tópico é análise de classe marxista e austríaca. Quero fazer o seguinte: primeiro vou apresentar uma série de teses que constituem o núcleo duro da teoria marxista da história. Eu afirmo que todos eles são essencialmente corretos. Então vou mostrar como essas teses de verdade são derivadas do marxismo de um falso ponto de partida e, finalmente, quero demonstrar como o austrianismo na tradição Mises Rotardry pode dar uma correta, mais categoricamente, explicação diferente de sua validade. Deixe-me começar com o núcleo duro do sistema de crenças marxista. A história da humanidade e a história das lutas de classes é uma história de lutas entre uma classe dominante relativamente pequena e a classe maior dos explorados. A forma primária de exploração é econômica. A classe dominante expropria partes da produção produtiva dos explorados ou, como dizem os marxistas, os produtos excedentes sociais apropriados e os usa para seus próprios fins de consumo. Segundo, a classe dominante é unificada por seu interesse comum em defender sua posição de exploração e maximizar seu produto excedente apropriado livre de exploração. Nunca dá deliberadamente um poder ou renda de exploração. Em vez disso, qualquer perda no poder de renda deve ser um resultado. Longe dela através de lutas cujo resultado depende, em última análise, da consciência de classe dos explorados, que está em saber se e em que medida os explorados estão conscientes de seu próprio status e estão conscientemente unidos a outros membros da classe em oposição comum à exploração. Terceira classe, que se manifesta primariamente no arranjo específico referente à cessão de direitos de propriedade ou na terminologia marxista em relações específicas de produção a fim de proteger esses arranjos de relações de produção. A classe dominante forma que está no comando do Estado como aparato de compulsão e coerção. O Estado e as forças em ajuda a reproduzir uma dada estrutura de classe através da administração do sistema de classe. Justiça, e ela existe na criação e no apoio de uma superestrutura ideológica destinada a dar legitimidade à existência de regra de classe. Força internamente o processo de competição dentro da decisão. Classe gera uma tendência para concentrações crescentes e centralização. Um sistema multipolar de exploração é gradualmente suplantado por um oligárquico ou monopolista. Cada vez menos centros de exploração permanecem em operação e aqueles que fazem estão cada vez mais integrados em uma ordem hierárquica e externamente, que é no que diz respeito ao sistema internacional. Este processo de centralização interna levará a guerras interestaduais imperialistas. Do que a expansão territorial da regra exploradora, primeiro com a centralização e expansão da regra exploradora gradualmente se aproximando de seu limite final de dominação mundial, a regra de classe se tornará cada vez mais incompatível com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das forças produtivas. A estagnação econômica e as crises tornam-se cada vez mais características e criam as chamadas condições objetivas para o surgimento do revolu consciência de classe genérica dos explorados. A situação torna-se certa para o estabelecimento de uma sociedade sem classes, o definhamento do Estado ou a substituição do governo dos homens sobre os homens pela administração das coisas e como seu resultado inédito de prosperidade econômica. Tudo isso cessa. Pode ser dada uma justificativa perfeitamente boa, como mostrarei. Infelizmente, no entanto, é marxismo que subscreve todos eles, que fizeram mais do que qualquer outro sistema ideológico para desacreditar sua validade em derivá-los de uma teoria de exploração patentemente absurda. Agora, o que é essa teoria marxista da exploração? De acordo
Para Marx, sistemas sociais pré-capitalistas como a escravidão e o feudalismo são caracterizados pela exploração. Não há discussão com isso, pois afinal o escravo não é um trabalhador livre e não se pode dizer que ele ganhe com seu ser escravizado em vez de ser escravizado. Sua utilidade é reduzida à custa de um aumento na riqueza apropriada pelo senhor escravo. O interesse do escravo e o do dono do escravo são de fato antagônicos. O mesmo é verdadeiro como diz respeito ao interesse do senhor feudal que extrai uma renda de terra de um camponês que trabalha em terra ao mexer-dele por si mesmo, que é pelo passado. Os senhores ganhos são as perdas presentes e também é indiscutível que a escravidão, bem como o feudalismo, de fato, dificulta o desenvolvimento das forças produtivas. Nem o escravo nem o xarope serão tão produtivos quanto seriam sem a escravidão ou servi-los, mas a ideia marxista genuinamente nova é que essencialmente nada mudou. Como considerar exploração sob o capitalismo, que se o escravo se torna um trabalhador livre ou se o camponês decide cultivar casa cravejado por outra pessoa e paga o aluguel em troca de fazê-lo para ter certeza. Marx no famoso capítulo 24 do primeiro volume de seu Capital, intitulado A Chamada Acumulação Original, dá o relato histórico do surgimento do capitalismo, que faz o ponto que muito ou mesmo a maior parte do inicial a propriedade capitalista é o resultado da pilhagem, do fechamento e da conquista e, da mesma forma, no capítulo 25 sobre a teoria moderna do colonialismo, o papel da força e da violência na exportação do capitalismo para ti. Como diríamos agora que o terceiro mundo é fortemente enfatizado, reconhecidamente. Tudo isso é geralmente correto e, na medida em que não pode haver discussão com a rotulagem de tal capitalismo explorador, deve-se estar ciente do fato de que Marx aqui está envolvido em um truque em engajar em investigações históricas e despertando a indignação do leitor em relação às brutalidades subjacentes à formação de muitas fortunas capitalistas. Ele realmente evitou a questão em questão. Ele distrai do fato de que sua tese é realmente totalmente diferente. Talvez que mesmo se alguém tivesse um capitalismo limpo, por assim dizer, que se alguém em que a apropriação original do capital fosse o resultado de nada mais, mas apropriando-se do trabalho e da poupança, os capitalistas que contratavam mão de obra para serem empregados com esse capital, no entanto, estariam engajados na exploração. De fato, Marx considerou a prova dessa tese sua contribuição mais importante para a análise econômica. Agora, o que então é sua prova do caráter explorador do capitalismo limpo consiste na observação de que preços efetivos, em particular os salários pagos para nos trabalharem por os capitalistas, são mais baixos do que os preços da produção. O trabalhador, por exemplo, recebe um salário que representa bens de consumo que podem ser produzidos em 3 dias, mas ele realmente trabalha 5 dias para seu salário e produz uma produção de bens de consumo que excede o que ele recebe como remuneração à saída dos 2 dias extras. A mais-valia, na terminologia marxista, é apropriada pelo capitalista. Portanto, de acordo com Marx, a exploração agora o que é errado com esta análise. A resposta torna-se óbvia uma vez que é perguntado por que o trabalhador possivelmente concordaria com tal acordo. Ele concorda porque seu pagamento salarial representa bens presentes, enquanto seus próprios serviços de trabalho representam apenas futuro bens, e ele valoriza os bens presentes mais escondidos. Afinal, ele também poderia decidir não vender seus serviços de trabalho ao capitalista e depois colher ele mesmo o valor total de sua produção, mas isso teria a causa implica que ele teria que
Espere mais tempo para que quaisquer bens de consumo se tornem disponíveis para ele na venda de seus serviços de trabalho. Ele demonstra que prefere uma quantidade menor de bens de consumo agora a uma possivelmente maior em alguma data futura. Por outro lado, por quê? Seria o capitalista querer fazer um acordo com o trabalho para cima porque ele iria querer avançar bens presentes, que é dinheiro presente para o trabalhador em troca de serviços que são frutos só mais tarde. Obviamente ele não iria querer pagar, por exemplo, $100 agora, se ele recebesse a mesma quantia em um ano. Nesse caso, por que não simplesmente segurá-la por um ano e recebe o benefício extra de ter o comando real sobre ela durante todo o tempo? Em vez disso, ele deve esperar receber uma soma maior do que $100 no futuro, a fim de desistir de $100 agora na forma de salários pagos ao trabalhador. Ele deve esperar ser capaz de obter um lucro ou, mais corretamente, um retorno de juros, e ele é constrangido por preferências de tempo. É o fato de que um ator invariavelmente prefere bens mais cedo sobre mais tarde, e ainda uma outra maneira para se pode obter uma soma maior no futuro, sacrificando um menor em o presente. Porque, então, o capitalista não está empenhado em mais poupança do que ele realmente é, porque ele não contrata mais trabalhadores do que ele faz se cada um deles promete um retorno de juros adicional. A resposta novamente deve ser óbvia, porque o capitalista é um consumidor também e não pode deixar de ser uma quantidade de suas economias e investir. É respeito necessário que ele também, como trabalhador, requer uma oferta de bens presentes grande o suficiente para garantir a satisfação de todos aqueles, uma vez cuja satisfação durante o tempo de espera é considerada mais urgente do que as vantagens, que ainda são maiores. Prolongamento do período de produção proporcionariam agora o que há de errado com a teoria marxista da exploração, então, é que ele não entende o fenômeno da preferência temporal como uma categoria universal de ações humanas, que o trabalhador não recebe o seu pior completo, por assim dizer, não tem nada a ver com exploração, mas apenas reflete o fato de que é impossível aos homens trocar bens futuros contra os presentes, exceto com desconto, contrário ao caso do escravo e do senhor do escravo, onde a carta se beneficia às custas do primeiro. A relação entre o operário livre e o capitalista é mutuamente benéfica. O operário entra no acordo porque, dada a sua preferência temporal, prefere uma quantidade menor de bens presentes a uma futura maior, e o capitalista entra porque, dada a sua preferência temporal, ele tem uma ordem de preferência inversa e bebe uma quantidade futura maior de bens mais altamente do que uma menor presente. Os interesses não são antagônicos, mas harmoniosos, sem a expectativa capitalista de um retorno de juros. O trabalhador estaria pior, tendo que esperar mais do que deseja esperar, e sem a preferência dos trabalhadores pelos bens presentes. O capitalista estaria pior, tendo que recorrer a métodos de produção menos rotativos e menos eficientes do que aqueles que deseja adotar. Nem pode o sistema salarial capitalista ser considerado como um impedimento para o desenvolvimento posterior das forças de produção. Como Marx afirma, se o trabalho de não foram autorizados a vender seus serviços de trabalho e os capitalistas para comprá-los, a produção seria menor, porque a produção teria que ocorrer com níveis relativamente reduzidos de acumulação de capital sob sua regra, declarando produção ou poupança. Cada caso é realizado com a expectativa de que levará a um aumento na produção de bens futuros. O valor que um ator atribui ao seu capital reflete o valor que atribui a todas as receitas futuras esperadas. Atribuível à sua cooperação e descontado por sua taxa de preferência temporal. Se, como no caso de fatores de produção de propriedade coletiva, um ator não tiver mais o controle exclusivo sobre seu capital acumulado sobre a renda futura a ser derivada de seu emprego, mas o controle parcial,
Em vez disso, é atribuído a nenhum lar, nenhum produtor e nenhum favorece o valor para ele da renda esperada e, portanto, o dos bens de capital é reduzido seu. Taxa efetiva de preferência temporal aumentará, haverá menos apropriação de recursos cujo PFD é reconhecido e menos economia para a manutenção do existente na produção de novos bens de capital ou período de produção. A rotunda nova estrutura de produção será encurtada e o empobrecimento relativo resultará se a teoria marxista da exploração capitalista e suas ideias sobre como acabar com a exploração e estabelecer a prosperidade universal forem forçado a ponto de ser ridículo. É claro que qualquer teoria da história que possa ser derivada dela deve ser forçada ou, se deveria estar correta, deve ter sido derivada incorretamente em vez de passar pelo longo. Tarefa de explicar todas as falhas do argumento marxista como ele parte de uma teoria da exploração capitalista e termina com a teoria da história que apresentei anteriormente. Vou pegar um atalho aqui e vou agora delinear no mais breve. Maneira possível o austríaco correto conosco em Rotardre em teoria da exploração. Vou então dar um esboço explicativo de como a teoria faz sentido fora da teoria de classes da história e Iglich-Dalons afastado algumas diferenças fundamentais entre esta teoria de classes e a marxista, e também apontam algumas afinidades intelectuais entre o ismo austríaco e o marxismo decorrentes de sua convicção comum de que realmente existe algo como exploração e o classe dominante. O ponto de partida foi a teoria da exploração austríaca, é reivindicada e simples como deveria ser, na verdade já foi estabelecida através da análise da teoria marxista. Exploração caracterizada no fato exploração caracterizada afetar a relação entre escravo e senhor escravo e entre servir e senhor feudal, mas nenhuma exploração foi encontrada possível sob um capitalismo limpo. Agora, qual é o princípio diferença entre estes dois? Casos a resposta é esta: o reconhecimento ou não reconhecimento do princípio de apropriação. O camponês sob o feudalismo é explorado porque não tem controle exclusivo sobre a terra que a hospedou, e o escravo porque tem nenhum controle exclusivo sobre sua própria herdade. Autoridade-se contrariamente a isso, todo mundo tem controle exclusivo sobre seu próprio corpo, que se todo mundo é um trabalhador livre e X de acordo com o princípio da herdade não pode haver exploração. É logicamente absurdo afirmar que uma pessoa que apropria-se de bens que não foram previamente apropriados por outra pessoa, ou que empregam tais bens na produção de bens futuros, ou que salva bens atualmente apropriados ou produzidos, a fim de aumentar a oferta futura de bens, poderia, assim, explorar ninguém. Nada foi tirado de ninguém neste processo e bens adicionais foram realmente criados, e seria igualmente absurdo alegar que um acordo entre diferentes homestiarders, poupadores e produtores em relação aos bens ou serviços apropriados da Nanda exploitativa lhes poderia conter qualquer jogo sujo. Em vez disso, a exploração leva lugar sempre que qualquer desvio das impressões de homestiarding. É claro que a exploração tudo o que uma pessoa reivindica com sucesso, controle parcial ou total sobre os recursos que ele não espera que seja seguro ou produzido e que ele não adquiriu contratualmente de um produtor anterior proprietário. Exploração é a expropriação de esperanças a produtores e poupadores por vinda tardia. Nenhum casas, não há nenhum produtores, nenhum poupadores e nenhum empreiteiros. É a expropriação de pessoas cujas reivindicações de propriedade são fundamentadas em trabalho e contrato, por pessoas cujas reivindicações são derivadas do nada e que desconsideram outras obras e contratos, nem para dizer exploração.
Definido desta forma é, de fato, parte integrante da história humana o que pode adquirir e aumentar a riqueza, seja por meio da apropriação rural produzindo poupança ou contratação ou expropriando homesteaders produtores poupadores ou empreiteiros. Não há outras maneiras, ambos os métodos são naturais para a humanidade. Ao lado de homesteading, produção e contratação, eles sempre foram improdutivos e extracontratuais aquisições de propriedade adequada e no curso de desenvolvimento econômico. Assim como os produtores empreiteiros podem formar empresas e corporações, os exploradores também podem se combinar com empresas de exploração em larga escala para o governo e declarar a decisão. Classe é composta inicialmente pelos membros de tal empresa de exploração e com a classe dominante estabelecida sobre um determinado território e engajada na expropriação de recursos econômicos de uma classe de produtores explorados. Centro de toda a história de fato se torna uma luta entre exploradores e a história explorada, então corretamente contada, é essencialmente a história das vitórias e derrotas dos governantes em sua tentativa a maximizar exploradora a renda apropriada e do governo em suas tentativas para resistir e reverter essa tendência. É nessa avaliação da história que austríacos e marxistas concordam, e por uma notável afinidade intelectual entre austríacos e marxistas, investigações históricas, existência ambos opostos. A historiografia que reconhece apenas ação ou interação econômica e moralmente ou impede igualdade, e ambos se opuseram a uma historiografia que, em vez de adotar tal valor, estende neutro, pensa que o velho introduziu arbitrariamente. Juízos de valor subjetivos têm que fornecer a folha para as narrativas históricas rasas. A história deve ser contada em termos de liberdade e exploração, parasitismo e empobrecimento econômico, propriedade privada e sua destruição. De outra forma, é chamada de falsa, enquanto as empresas produtivas entram ou saem da existência por causa do apoio voluntário ou é ausência. Uma classe dominante nunca chega ao poder porque há uma demanda por nem abdica quando a aplicação é comprovadamente exigida. Não se pode dizer por qualquer extensão da imaginação que homesteaders, produtores poupadores e empreiteiros exigiram a expropriação. Eles devem ser coagidos a aceitá-lo, e isso prova conclusivamente que a empresa de exploração não está em demanda. Nem se pode dizer que a classe dominante pode ser derrubada abstendo-se de transações com ela, da mesma forma que se pode derrubar a empresa produtiva para o a classe dominante adquire sua renda por meio de transações não produtivas e não contratuais, e isso não é afetado por boicotes antes, o que torna impossível o surgimento de uma exploração pura, e o que uma carga pode, por sua vez, derrubá-la é se fica estado da opinião pública, ou na terminologia marxista, um estado específico de consciência de classe. Um explorador cria vítimas e vítimas de potenciais inimigos. É possível que essa resistência possa ser quebrada de forma duradoura pela força. Não. Caso do grupo de homens explorando outro grupo de aproximadamente o mesmo tamanho, no entanto, mais do que a força é necessária para expandir a exploração sobre uma população muitas vezes seu próprio tamanho. Para que isso aconteça, uma empresa também deve ter público. Apoiar a maioria da população deve aceitar as ações exploradoras como legítimas. Essa aceitação pode variar de entusiasmo ativo a resignação passiva, mas deve ser aceita no sentido de que a maioria deve ter desistida da ideia de resistir ativa ou passivamente a qualquer tentativa de impor aquisições de propriedade não produtivas e não contratuais. A consciência de classe deve ser pouco desenvolvida e difusa apenas enquanto
Esse estado de coisas dura ainda há espaço para uma empresa exploradora prosperar, mesmo que nenhuma demanda real por ela exista, apenas se na medida em que os explorados e expropriados desenvolvam uma ideia clara de sua própria situação e estão unidos com outros membros de sua classe através de um movimento ideológico que dá expressão à ideia de uma sociedade sem classes onde toda exploração é abolida. Pode o poder da classe dominante ser quebrado somente se na medida em que a maioria do público explorado torna-se conscientemente integrada a tal movimento e, consequentemente, exibe uma indignação comum sobre todos os bens não produtivos ou nenhuma aquisição contratual mostra o desprezo comum por todos. Quem se engaja em tais atos e deliberadamente nada contribui para ajudar-los a fazer sucesso sem falar ativamente tentando obstruir-los, pode o seu poder ser derrubado e para baixo para desmoronar o gradual. A abolição das regras feudais e absolutistas e a ascensão de sociedades cada vez mais capitalistas na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, e juntamente com esse crescimento econômico inédito e o aumento do número populacional, foi o resultado de um aumento da consciência de classe entre os explorados que foram ideologicamente moldados juntos através das doutrinas dos direitos naturais e do liberalismo. Neste austríaco e marxista concordam que discordam, no entanto, no próximo. A avaliação, a reversão desse processo de liberalização e o aumento constante dos níveis de exploração nessas sociedades desde o último terço do século XIX e particularmente pronunciado desde a Primeira Guerra Mundial são os resultado de uma perda de consciência de classe. Na verdade, na visão austríaca marxista deve aceitar grande parte da culpa por este desenvolvimento por desviar a atenção do modelo de exploração correta da herdade do produtor saber contratante versus um despido em um produtor saber contratante ao modelo falacioso do assalariado versus o capitalista, confundindo assim as coisas. O estabelecimento da classe dominante sobre um explorado. Muitos vezes seu próprio tamanho pela coerção e pela manipulação da opinião pública, que é um baixo grau de consciência de classe entre os explorados, encontra sua expressão institucional mais básica na criação de um sistema de direito público sobreposto sobre o direito privado. A classe dominante se diferencia, protege sua posição de classe dominante adotando uma constituição para o funcionamento de suas firmas, por um lado formalizando as operações internas dentro do aparato estatal, bem como suas relações com a população explorada, e a Constituição criam algum grau de estabilidade jurídica. As noções mais familiares no direito privado popular são incorporadas ao constitucional e direito público. Quanto mais propício isso será para a criação de opinião pública favorável. Por outro lado, qualquer Constituição e direito público também formaliza o status quo isento da classe dominante no que diz respeito ao mestiardem. Princípio formaliza o direito do representante do Estado de se envolver em aquisições improdutivas e não contratuais de propriedade na subordinação final do direito privado à justiça de classe pública, que é um dualismo de um conjunto de leis para os governantes e outro para os governados, passa a valer neste dualismo do direito público e privado e na dominação e infiltração do direito público sobre no direito privado. Não é porque os direitos de propriedade privada são reconhecidos por não como coisa marxista que a justiça de classe é estabelecida. Em vez disso, a justiça de classe surge precisamente sempre que existe uma distinção jurídica entre uma classe de pessoas agindo sob e sendo protegidas pelo direito público e outra classe agindo sob e sendo protegida em vez disso por algum direito privado subordinado. Mais especificamente, então, a proposição básica da teoria marxista do particular é tudo o Estado não é explorador porque protege-o.
Direitos de propriedade capitalista, mas porque ela própria está isenta da restrição de ter que adquirir propriedade produtiva e contratual, apesar desse equívoco fundamental, porém o marxismo por quê? Interpretar corretamente o Estado e o controle explorador, por exemplo, para a escola de escolha pública que o vê como uma forma normal, entre outras, se respondeu a alguns insights importantes sobre a lógica das operações do Estado para uma coisa. O marxismo reconheceu a função estratégica de ler as políticas estatais redistribuídas como uma empresa exploradora. O Estado deve em todos os momentos estar interessado em um baixo grau de consciência de classe entre os governados. A redistribuição de propriedade e renda. Uma política de dividir se os estados significa com o qual pode criar nacife divisivo e destruir a formação de uma consciência de classe unificadora dos explorados. Além disso, a redistribuição do Estado o próprio poder através da democratização da constituição do Estado e da abertura de todas as posições dominantes a todos e da concessão de todos o direito de participar da determinação do pessoal do Estado na política. Se os meios para reduzir o resistência contra a exploração e tal. Em segundo lugar, o Estado é de fato, como o marxista vê, no grande centro de propaganda ideológica e mistificação. Exploração é realmente liberdade, taxas são realmente contribuições voluntárias, não. Relações contratuais são realmente conceptualmente contratuais. Ninguém é governado por ninguém, mas todos nós nos governamos. Sem o Estado precisa da lei, nem a segurança existiria e os pobres pereceriam. Tudo isso faz parte a superestrutura ideológica projetada para legitimar uma base subjacente de exploração econômica e, finalmente, marxista também estão corretas ao perceber a estreita associação entre o Estado e os negócios, especialmente a elite bancária. Embora a explicação para isso seja defeituosa, a razão não é que a equipe burguesa do establishment e assim por diante o Estado como fiador dos direitos de propriedade privada e ismo contratual sobre o. Ao contrário, o establishment percebe corretamente o estado de que o muito vazio TF atrelou tese à propriedade privada que ele é e toma um interesse próximo. Por isso, quanto mais bem sucedido um negócio mentalmente, mais o maior. Também os ganhos potenciais que podem ser alcançados se ele pode vir sob proteção especial do governo e está isento de todo o peso da concorrência capitalista. É por isso que o estabelecimento empresarial está interessado no Estado e sua filtragem de pinga. A elite dominante, por sua vez, está interessada em uma estreita cooperação com o estabelecimento comercial por causa de seus poderes financeiros. Em particular, a elite bancária é de interesse porque, como empresa exploradora, o Estado naturalmente deseja possuir total autonomia para falsificação, oferecendo-se para cortar a elite bancária em suas próprias nações mecha de correspondência de falsificação e permitindo-lhes falsificar em cima das próprias notas falsificadas sob um sistema de reserva fracionária bancário. Estado pode facilmente alcançar este objetivo e estabelecer um sistema de dinheiro monopolizado pelo Estado e carta encontra-se bancário controlado por um banco central e através desta conexão direta de falsificação com o sistema bancário e por extensão bancos grandes clientes. A classe dominante de fato se estende muito além do aparato estatal aos centros muito nervosos da sociedade civil. Não tanta diferença isso significa na aparência do quadro que Marx gosta de pintar do cooperação entre os negócios bancários no leste, as competições estaduais dentro da classe dominante e entre as diferentes classes dominantes traz uma tendência para o aumento da concentração. O marxismo é certo nisso. No entanto, é para a teoria da exploração novamente leva a localizar a causa dessa tendência no lugar errado. O marxismo ver tal tendência é aqui inerente à competição capitalista ainda.
É justamente enquanto as pessoas estão engajadas em um capitalismo limpo que a concorrência não é uma forma de interação de soma zero. Os anfitriões que são o produtor, poupador e contratante não ganham e a despesa de outro eles são ganho. Ou deixar as posses físicas de outrem completamente inalteradas foi na verdade implicar ganhos mútuos, como no caso de nossas trocas contratuais. O capitalismo não pode contabilizar novamente, o capitalismo não pode contabilizar aumentos na riqueza absoluta, mas sob seu regime não se pode dizer que exista uma tendência sistemática para a concentração relativa. Em vez disso, interações de soma zero caracterizadas não apenas a relação entre o governante e o governado, mas também entre governantes concorrentes. Projeto de exploração como aquisições de propriedade não produtivas e não contratuais só é possível enquanto houver algo que possa ser apropriado, ainda se houvesse livre concorrência no negócio da exploração. Obviamente não restaria nada para expropriar. Assim, a exploração requer monopólio sobre algum determinado território em população, e a competição entre exploradores é por sua própria natureza eliminativa e deve provocar uma tendência à concentração relativa das empresas exploradoras, bem como uma tendência à centralização dentro de cada empresa exploradora. O desenvolvimento de estados em vez de empresas capitalistas fornece a principal ilustração dessa tendência. Há agora um número significativamente menor de estados com controle explorador sobre territórios muito maiores do que em anteriores séculos, e dentro de cada aparato estatal tem havido, de fato, uma tendência constante para aumentar os poderes do governo central em detrimento de suas subdivisões regionais e locais, ainda fora do Estado. Aparato. Uma tendência para a concentração relativa também se tornou aparente pela mesma razão, não como deveria estar claro até agora por causa de qualquer comércio inerente ao capitalismo, mas porque a classe dominante expandiu seu domínio em o meio da sociedade civil através da criação da State Banking Business Alliance, em particular, o estabelecimento do sistema de banco central. Se uma concentração e centralização do poder do Estado, em seguida, leva lugar, é natural que isso seja acompanhado por um processo paralelo de concentração relativa, e Cartal é um sim da banca e da indústria, juntamente com o aumento dos poderes do Estado. Os estabelecimentos bancários empresariais associados poderes de eliminar ou colocar concorrentes econômicos em desvantagem por meio de desapropriação não produtiva ou extracontratual aumenta a concentração empresarial. É reflexo da estatização da vida econômica. O principal meio para a expansão do poder estatal e a eliminação dos centros de exploração rivais é a guerra e a dominação militar. A competição interestadual implica uma tendência à guerra e ao imperialismo como interstate competition implies a tendency toward war and imperialism. Centros de exploração. Seus interesses são por natureza antagônicos. Além disso, com cada um deles internamente no comando do instrumento de tributação e poderes absolutos de falsificação, é possível às classes dominantes deixar outros pagam por suas guerras. Naturalmente, se alguém não tem que pagar pelos próprios empreendimentos arriscados, mas pode forçar os outros a fazê-lo, quer ser um tomador de risco maior e mais feliz pelo gatilho. Então, o que de outra forma seria o marxismo contrário. Grande parte das chamadas ciências sociais burguesas obtém o efeito certo. Há, de fato, uma tendência ao imperialismo operante na história, e as principais potências imperialistas são, de fato, as nações capitalistas mais avançadas. Explicação é mais uma vez qualidade. O Estado como instituição isenta das regras capitalistas de aquisição de propriedade, que é por natureza agressivo, como a evidência histórica da estreita correlação entre capitalismo e
O imperialismo apenas aparentemente contradiz isso. Ele levanta explicações com bastante facilidade no fato de que, para sair com sucesso das guerras interestaduais, o Estado deve estar no comando de suficiente em termos relativos de suficiente economia. Recursos outras coisas sendo iguais, o Estado com recursos mais amplos vencerá como um termo explorador. Como o Estado é por natureza destrutivo da riqueza e acumulação de capital, a riqueza é produzida exclusivamente pela sociedade civil e o mais fraco os poderes de exploração do Estado. Quanto mais riqueza e capital a sociedade acumula. O paradoxal que possa parecer a princípio, o Estado mais fraco ou mais liberal é eternamente o mais desenvolvido. O capitalismo é uma economia capitalista desenvolvida para extrair. Torna o Estado mais rico que o Estado mais rico então faz para guerras expansionistas cada vez mais bem-sucedidas. É essa relação que explica por que inicialmente o Estado da Europa Ocidental e, em particular, a Grã-Bretanha foram as principais potências imperialistas e por que no século XX esse papel foi assumido pelos Estados Unidos e uma similarmente direta ainda mais uma vez. Explicação inteiramente não marxista existe para a observação adiantada apontada pelo marxista de que o estabelecimento bancário e empresarial costuma estar entre os mais fervorosos defensores da força militar e da expansão imperial. Não é porque a expansão dos mercados capitalistas requer exploração, mas porque a expansão dos negócios protegidos e privilegiados pelo Estado exige que tal proteção seja estendida também a países estrangeiros e que concorrentes estrangeiros no cânhamo ou através de aquisições de propriedades não produtivas da mesma forma ou até mais do que a concorrência interna. Especificamente, a elite empresarial apoia o imperialismo. O imperialismo empresarial promete levar a uma posição de dominação militar de próprio Estado aliado ou outro Estado para eles. A partir de uma posição de força militar torna-se possível estabelecer um sistema de como meu banheiro. Imperialismo monetário. O Estado dominante usará seu poder superior para impor a política de inflação ordenada internacionalmente clara. Seu próprio Banco Central define o ritmo, o processo de falsificação e os bancos centrais dos Estados dominados ordenam usar sua moeda. A moeda do Estado dominante já possuiu moeda de reserva e inflar em cima dela. Só assim é um Estado dominante. Seu estabelecimento bancário e comercial associado como um sério receptor da moeda de reserva falsificada pode envolver-se em uma expropriação quase menos custosa ou para proprietários de autoridade e produtores de renda uma dupla camada de exploração de um Estado estrangeiro e uma elite estrangeira em cima do Estado nacional e uma elite nacional é imposta. A classe explorada nos territórios dominados causando prolongada dependência econômica e relativa estagnação econômica visa uma nação dominante visa essa situação muito não capitalizada que caracteriza o status do Estados Unidos e o dólar americano e isso dá origem à carga bastante correta da exploração econômica dos Estados Unidos no imperialismo do dólar. Agora chego ao último Jesus, a crescente concentração e centralização dos poderes exploradores leva à estagnação econômica, impede o desenvolvimento das forças produtivas, e assim, cria as condições objetivas para o seu fim final e estabelecimento de uma sociedade sem classes capaz de produzir para cima da economia.
Prosperidade. Contrariamente às reivindicações marxistas, isso não é, naturalmente, um resultado de qualquer lei histórica. Na verdade, eles não existem tal coisa como lei histórica como marxista concebê-los, nem é o resultado da tendência para o lucro, esperando com um aumento composição orgânica do capital dos lugares capitalistas marxistas, que é aumento na proporção de capital constante infantil em comparação com capital variável. Em vez disso, o que faríamos como crises que promovem o desenvolvimento de um grau superior? Breve comentário. Exploração é destrutiva da formação de riqueza, ainda na competição de empresas exploradoras que é de estados. Exploitation is destructive of wealth formation. Yet in the competition of exploitative firms, os menos exploradores, porque estão no comando de recursos mais amplos, vencerão os mais exploradores. Daí o processo imperialismo econômico, especificamente do imperialismo dos Estados Unidos, inicialmente tem uma visão relativamente reta. Torna-se cada vez mais reconhecido como incompatível com o desenvolvimento posterior das forças produtivas e do crescimento econômico. Antítese. As pressões sociais se montam e provocam um processo de desbastamento do erro. Ao contrário do modelo marxista, no entanto, se na medida em que isso, é claro, não significará a propriedade social dos meios de produção, de fato, não só a propriedade social é economicamente ineficiente, como eu já expliquei anteriormente, nunca é de fato incompatível com a ideia de que o Estado está driblando, porque as produções musicais são todas coletivamente. Se é realisticamente assumido que nem a ideia de todos sobre o que fazer com esses meios acontece, coincidem como se por um milagre, então são precisamente os setores de produção socialmente próprios que exigem a ação do Estado, que eles exigem a ação do Estado para impor a vontade de uma pessoa a outra que discorda. Estar definhando da irmã deles, e este é o fim da exploração: perder o estabelecimento de uma sociedade pura propriedade privada ou não por nada além de direito privado. Obrigado. Ordered by nothing but private law. Thank you.